aberta a sessão da Igreja Sétima Turma deste regional, cumprimentando os magistrados presentes, desembargador Fernando, nossa colega convocada, doutora Sabrina, a ilustre representante do Ministério Público, doutora Maria Amélia, que recebemos efusivamente, senhores advogados e advogadas presentes, eventuais estagiários e estagiárias, secretárias da turma e os demais servidores que atuam aqui neste plenário. Nós queríamos comunicar aos senhores advogados que, por motivo de força maior, a nossa colega desembargadora Cristiane Fenelon está no hospital nesse momento, não pode comparecer à sessão, eu acabei de ligar para ela nesse momento, não vai comparecer à sessão. Então, os processos em que a desembargadora é relatora e revisora serão todos adiados para a próxima sessão, que é na próxima quinta-feira, às 9h30 da manhã. Tudo que está sendo falado será constado em certidão. Bom, nós queremos agilizar da seguinte maneira: nós vamos falar processo por processo em que há inscrição de sustentação oral, para que os excelentíssimos senhores advogados e advogadas tomem ciência desde logo do adiamento, evitando publicação, qualquer tipo de contratempo. Então, peço a paciência dos ilustres advogados e advogadas, vamos agilizar o máximo possível para poder liberá-los, mas como é um motivo de força maior, contra a doença não tem argumentação em contrário, né? A gente lamenta e só torce para que a nossa colega seja nada demais e possa estar aqui na próxima semana. De qualquer forma, com os magistrados presentes, eu ponho em votação a ata da sessão anterior, sem manifestação em contrário, declaro aprovada por unanimidade. E agora, a nossa secretária, nos ajudando nessa tarefa do adiamento, nós vamos falar o número do processo, ou o número da pauta, como queiram, se os advogados souberem. Vamos falar o nome do advogado do processo, ok? Aí o advogado, por favor, só precisa levantar, só levantar o braço, que para nós estamos dando ciência do adiamento para a próxima sessão. Há uma sugestão da juíza Sabrina, que essa pauta da próxima sessão vai ficar muito extensa, né? Que essa de hoje já é extensa, nós temos mais de 200 processos na pauta. Então, eles vão ser, a maioria deles vão para a próxima sessão, então nós teremos uma pauta enorme. Se os senhores concordarem, existe uma proposição da nossa sessão começar um pouco antes, e começaria com esses processos que estão sendo adiados dos advogados que estão presentes. Nós damos ciência e diremos para vocês. Nós começaremos, então, a sessão 9h pelos processos que estão sendo adiados agora. Todos são de acordo, os advogados? Todos são de acordo, né? Então, nós vamos falar o número do processo e o advogado, e só tomando fique ciente do adiamento para a próxima sessão, que começará às 9 da manhã e não às 9h30, porque a sessão está publicada para as 9h30. Mas, como vocês estão aí, nós vamos, então, preferenciá-los, dando ciência que, para estes processos, a sessão começará às 9h30, né? Mas os senhores têm uma prioridade, que estão aqui. Entendeu? Presidente, boa tarde a todos. Boa tarde. Só tenho uma preocupação, como eu estarei vindo de São Paulo, eu não sei se eu consigo chegar aqui exatamente às 9. Sim, né? sim. Então, essa é a minha grande preocupação. Não, então o senhor, de qualquer forma, o senhor fica, né? Na hora que o senhor chegar aqui, o senhor avisa, não tem problema não, tá? Tá? Nós vamos anotar o nome do senhor, tá? Viu? Vamos anotar o nome dele e fica... trâmite aí que eu chamo. Não, aí fica feita essa observação de Vossa Excelência, viu? Então tá, vai. Processo físico 166/2005, número 2 da pauta. Advogados inscritos: João Batista Pacheco Antunes de Carvalho, Rodolfo Henrique de Nazareno Miranda, André Loureiro Silva. Processo de... Estão presentes os advogados todos? É um advogado só, são todos membros que... Sim. O nome do senhor é? João Batista Pacheco. João Batista, né? Então, doutor João Batista, ciente, então, que o processo está sendo adiado para a próxima semana. Nós vamos republicar a pauta, então, para 9h? Ou vai continuar às 9h? Não, né? 9h30. Vai ficar, de qualquer maneira, na publicação, a pauta já está publicada. Da semana que vem, 9h30. Mas os senhores podem chegar um pouco antes, que nós chamamos, viu? Perfeitamente, Excelência. Muito obrigado. Bom dia. Então fica ciente, doutor. Sim, está certo, está certo. Processo 1654/2013, número 5 da pauta. Advogado inscrito: Flávio Henrique Valeriano de Carvalho. Está presente, doutor Flávio? Doutor Flávio, então, fica adiado para a próxima semana, 9h, esteja aqui por obséquio, viu? Vossa Excelência fica intimado, então.
que não sairá, aliás, está lembrando bem a nossa secretária, não terá publicação desse adiamento, não, viu? Processos eletrônicos, PJE, relatoria, desembargador Fernando Viegas. Processo 10.525.60, número 16 da pauta, inscrito advogado Rodrigo Dourado Duarte. Doutor Rodrigo, só esclarecendo, doutor Rodrigo, nós falamos e repetimos que os de relatoria da desembargadora ausente estão sendo adiados. E também os de relatoria do desembargador Fernando estão sendo adiados, porque ela é revisora. E, embora poderia ser distribuída em mesa para a doutora Sabrina, mas ela não tem conhecimento do processo. Então, tem que ser adiado mesmo para que ela possa examinar, então, tá? E possa, então, decidir posteriormente. Então, o doutor fica ciente, então. Viu, doutor? Adiado para a próxima semana, às 9h. Processo 10.198.18, número 4 da pauta, advogado Marcelo Santoro Drummond. Doutor Marcelo, boa tarde. Então, o seu também fica adiado para a próxima semana, sempre 9h, tá? Nós vamos seguindo a ordem que os advogados tiverem aí, tá bom? Do O senhor está inscrito no próximo também, né? Vamos lá. Processo 11.638.77, número 38 da pauta, advogada Érica Lucide do Nascimento. Está presente a doutora Érica, né? E também o mesmo advogado, né? Então, ambos, mais uma vez, o advogado já foi intimado ciente, aliás, pelo anterior, e fica também ciente nesse e também advogada para a próxima quinta-feira, às 9h, ouviu? Muito obrigado, desculpem. Seguinte. Processo 10.266.20, 9 da pauta, advogados Daniel Guerra e Valéria Soares dos Santos. Doutor Daniel está presente, doutora Valéria também estão presentes, né? Está presente, aliás. Então, adiado para a próxima quinta-feira, às 9h, ambos advogados cientes e intimados. Obrigado. 11.794.05, 42 da pauta, Fernanda Rocha Souza. Doutora Fernanda, ciente, doutora, intimada para a próxima sessão, às 9h da próxima quinta-feira. Obrigado. 11.622.98, 37 da pauta, Henrique Nery de Oliveira Souza. Doutor Henrique está presente? Então, vamos aguardar um pouco. Vamos aguardar. Vamos aguardar, viu, Paulo? Vamos aguardar o doutor Henrique, se ele chegar, nós damos ciência. 10.474.63, número 15 da pauta, Marco César de Carvalho. Doutor Marcos está presente? Doutor Marcos, ciente, viu? Próxima quinta-feira, às 9h, intimado. Obrigado. 11.121.45, 30 da pauta, Juliana Brax Duarte e Geralda Aparecida Abril. Doutora Juliana e doutora? Tá, as duas advogadas, então, estão cientes e intimadas para a próxima sessão. Às 9h da quinta-feira próxima. Vai lá falar com sua filha. 11.542.55, 36 da pauta, Walter Rodrigues Júnior. Doutor Walter, ciente, então, tá? E nós já vamos registrar aqui o que o senhor falou, tá bom? Obrigado, ciente e intimado. 11.683.72, 39 da pauta, João Paulo Alves dos Reis. Doutor João Paulo está presente? Doutor ciente e intimado, próxima sessão, quinta-feira que vem, viu? Às 9h. 10.822.88, 23 da pauta, Paulo Roberto Cifuentes Costa. Doutor Cifuentes, prazer e honra em revê-lo. Adiado em função do problema da doutora Cristiane, tá? Para a próxima quinta-feira, às 9h. Estimamos melhores a doutora Cristiane, viu? Tá certo, obrigado. Vamos transmitir. Ciente e intimado. Agora na sala de relatoria da desembargadora Cristiana Agora Fenelon. o processo de relatoria da desembargadora ausente. 11.141.15, 33 da pauta, advogado Marcílio de Souza Vieira. Marcílio? Marcílio. Não chegou ainda, né? Ok, vamos aguardar. Tem 2 processos, né? 11.403.70, 37 da pauta, advogado Davidson Malaco. Também está ausente, por enquanto. 12.459.16, 45 da pauta, João Batista Pacheco Carvalho. Também ausente. 4 advogados até aqui. 12.083.41, 43 da pauta, Vicente Pedro Rondon Filho. Qual o nome? Vicente. Vicente está presente? Também não, 5. Está presente, doutor Vicente? Estou online, excelência. Ah, esse Boa é o tarde. juiz de fora. Ah, tá. Desculpe, doutor, nós estamos olhando para o lugar errado. Senhor, desculpe, viu? Doutor, está tarde, sendo excelência. adiado o processo de relatoria da desembargadora, que a desembargadora está enferma, viu? E não pode comparecer à sessão. O processo está sendo adiado para a próxima quinta-feira, a partir das 9h, ok? Ok, ciente, Então, excelência. Vossa Obrigado. Excelência fica ciente, intimado e desculpe aí o transtorno, mas é um motivo de força maior, tá bom?
Imagina, boa tarde, obrigado. Obrigado. Abraço a Nova Manchester. 10.279.23.3 da pauta, advogada Cláudia Moalen. Doutora Cláudia, a senhora? Tá, doutora. Então está intimada para a próxima sessão, na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, viu? Uma boa tarde para a senhora. 10.676.97, 20 da pauta, Rafael Tupinambá de Oliveira. Tá, acabaram os advogados aí? Por enquanto? Que me parece que não tem mais nenhum aí, né? Pra gente... Acabaram? Não tem mais nenhum, não, né? Então vamos esperar, vamos tocar aqui para se chegar os advogados da ciência. São 6 advogados que eu contei, não foram? São 6. Eu contei 6, não foram 6? 6. São 6 advogados, né, Paulo, que eu contei? Na minha lista que foram 6, na minha cabeça são 6. A senhora está ciente, não tem problema não. O senhor chegou agora? O senhor chegou agora? Qual é o nome do senhor, para ver se o senhor está na relação aqui? Qual é o nome? Rafael, acho que falou. Foi o último, né? Tá certo. Então já está ciente, né, doutor? Pela intimado para a próxima sessão, tá? Às 9 horas de quinta-feira que vem. Se eu contei, foram 5 ou 6. Aí nós vamos tocando a sessão. Se chegar mais alguém, a gente dá ciência. Tá? Ok? Bom, então, da seus e da Cristiane, de relatoria. Eu estou com outro aqui também para resolver. A hora que encerrar, eu quero passar para... Tá. Então, vamos ver então, o que nós podemos botar aqui agora. Que vai funcionar, que são os meus, né? Eu, o Fernando e... e a Sabrina, tá? Ok? Agora tem que ver se está na sustentação oral, né? Deixa eu ver aqui. 2 inscritos, né? Espera só um instantinho. Deixa eu fechar aqui e abrir minha sala aqui. Fernando fechando. Fernando e abrir a minha aqui agora. Paulo Roberto Carlos. Pelo menos a gente vota 38. Aí você vai chamar o que está na sustentação oral. Se o advogado estiver ausente... Eu queria, antes de resolver, esse que já fica livre dele. Hã? 33 da pauta. Deixa eu ver aqui. Relatoria do senhor? Mas adiou. Não. Não? Quero resolver de outra forma. Há um pedido lá do Sejus para mandar para lá, para tá. tentativa de acordo. Então, eu queria já para retirar de pauta e mandar para lá. Tá, mas pode. A doutora Cristiana votaria. Como é que fica? Não, mas aí não. Vocês podem distribuir para redistribui. ela. Pode, aí pode, que é só... É porque eu não despachei, porque já estava na pauta. Tá, então 33 distribui mesa para a doutora Sabrina e, por unanimidade, remete ao Sejus, tá? Ok? Pronto, isso aí não atrapalha nada, não tem nenhum problema de nulidade. Então, agora vai, nos que eu sou relatoria, vai chamar os 2 que estão na sustentação oral. Se os advogados não tiverem, é porque não estão aqui. Tá? Beijou bastante a sua filha? Beijou, né? Beleza, né? Vamos lá? Os que estão na sustentação oral. Relatoria do desembargador Paulo Roberto de Castro, processo 10.168.70, 7 da pauta. Inscrito o advogado Gustavo Pantuso Silva Barbabella, pela reclamada. Número 7 da pauta. Aí. O doutor está presente, né? Presente. Doutor, eu vou à conclusão do voto. Se houver, o senhor após a conclusão, se o senhor entender que é necessário fazer a sustentação oral, por favor, usando o prazo regimental, a conclusão do voto vai no seguinte sentido, doutor. Eu estou conhecendo do recurso do reclamante, com exceção do pedido referente a honorários vocatícios por constituir-se em inovação recursal. Quanto ao mérito, estou negando-lhe provimento, conhecendo o recurso da reclamada e negando-lhe provimento também. Ok? A palavra, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssimo desembargador, doutor Paulo Roberto, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes da turma. A questão aqui é rápida, é simples. Em sentença, restou, o ilustre juiz entendeu que houve vício de consentimento no pedido de demissão do reclamante, do recorrido. Então, ele entendeu que houve coação, razão pela qual considerou nulo o pedido de demissão e converteu em dispensa sem justa causa.
Pois bem, não há prova nos autos de que houve qualquer coação ou qualquer outro tipo de irregularidade no pedido de demissão feito pelo recorrido. Aliás, a única testemunha que estava presente à sala onde ocorreu o pedido de demissão, ela depôs em audiência, e ela foi clara ao afirmar, peço até ver aqui para ler o trecho da fala dela, que não houve coação, que ninguém obrigou o reclamante a pedir demissão. Então, a conclusão que a gente chega, Excelência, não havendo coação, não havendo irregularidade, não tem por que ser declarado nulo esse pedido de demissão. Não houve irregularidade, não houve nenhum vício de consentimento que tornasse nulo o pedido de demissão. Somente isso é o principal ponto do recurso, que eu peço pela reforma do voto com base no que foi falado. Não, doutor, obrigado. Só me... Doutor, eu tô mantendo, né, o voto no tópico que foi objeto da sustentação oral, fazendo coro, inclusive, com o juiz de primeiro grau aqui, entendeu? Porque está dando um problema no PJ aqui, terrível. Eu aqui faço, doutor, a transcrição da sentença no ponto que exatamente como disse o senhor foi objeto da sustentação oral. E aqui, como o senhor também se manifestou, o próprio juiz fala, né? Se a reclamada de fato estivesse convicta da prática de crime para o trabalhador, deveria dispensá-lo por justa causa. Diante desse contexto, ela optou em não aplicar a pena máxima, mas, por outro lado, forçou o trabalhador a pedir demissão, a cometer, né? Forçou ele a pedir demissão, que, a nosso ver, do primeiro grau, e que eu ratifico aqui, não só pelo princípio da imediatidade, que realmente houve uma ilicitude, né? Por isso que eu neguei provimento ao recurso do reclamante. Mas, como não voto sozinho, pergunto aos demais como voto. Desembargador Fernando. Estou de acordo. Doutora Sabrina. Também, presidente. Doutor, então prevalece o voto do relator à unanimidade, viu? O senhor tem mais processo ou só esse? Não, só esse, agradeço, obrigado. Boa tarde, prazer em vê-lo, viu? Obrigado. Seguinte. 11.047.13, número 23 da pauta, inscrita a advogada Bruna de Lara Monteiro. Processo número 23. Doutora Bruna está presente. Joaquim Nunes Vieira. Nossa. Aqui é sempre, já pedi a informar, já vieram aqui a janela. No computador de vocês não abre toda hora aquela janela, não? Não. Aqui da presidência, né? Todas as sessões ficam abrindo isso aqui. Aí ele falou, não, digita sua senha. Você pode digitar, ela vai sumir e vai voltar. Ela some e volta daqui um pouquinho, ela volta. Ela volta. Bom, eu estou conhecendo o recurso do reclamante e estou negando provimento. Doutora, boa tarde. Boa tarde, excelências, desembargadores demais presentes. Eu aguardo eventual divergência. A divergência nesse processo não consta para mim no sistema. Não, presidente. Unânime, doutora. Obrigada, você. Prazer em vê-la, um abraço. Acabou a sustentação oral? Meus. Dos meus acabou? O que foi, doutora? A senhora tem processo? A doutora Sabrina. Sim, vai pregoar aqui, sim, tá certo. Doutora Sabrina. Na sala de relatoria da excelentíssima juíza convocada Sabrina. É aquele, né, Sabrina? Não. É outro?
Processo 10.153.61, número 11 da pauta, advogada inscrita Luísa Maria Avelar Rodrigues. Número 11 da pauta. Ah, tá aqui? Não aparece mais. Vamos ver. Valeu, obrigado. Relatora com o voto, conclusão. Primeiramente, presidente, eu acuso o recebimento de memorial pelo Banco Triângulo e a decisão é no seguinte sentido. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo autor e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a nulidade do contrato de trabalho havido entre este e a segunda REC, a Link Serviços de Call Center, e reconhecer a existência de vínculo de emprego entre o obreiro e o primeiro réu, Banco Triângulo S.A., por todo o período contratual e, por consequência, declarar o enquadramento do trabalhador na categoria dos bancários. A fim de evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão como se entender de direito, relativamente aos pedidos formulados na inicial, considerando o vínculo de emprego com o primeiro réu, Banco Triângulo S.A., e a condição de bancário do autor, prejudicada a análise das demais matérias ventiladas no recurso ordinário interposto pelo autor, devendo ser renovadas em momento oportuno, após proferida nova decisão, caso necessária. É o meu voto, presidente. Doutora, boa tarde. Boa tarde. Pode sustentar, doutora, se houver interesse. Tem interesse. Boa tarde a todos. O tema discutido no processo é bastante conhecido, tratado, controverso, mas o que a gente vem tentando, através de recursos, sustentações, é reiterar mesmo a questão da legalidade da terceirização no âmbito bancário, após a publicação da lei da 13.429, do ano passado, que veio com a finalidade, acabou por finalidade, por fim, essa celeuma que se desenvolvia há tanto tempo, né, colocar fim em seu artigo 9º, que autorizou a terceirização, inclusive em atividade fim. Então, assim, existindo um permissivo legal, não há mais o que se falar, não haveria mais dúvida quanto à legalidade da terceirização, o que foi, inclusive, declarado em recente decisão do TST, na seção de distritos individuais. Enfim, ainda que não se entendesse pela licitude da terceirização em todas as atividades, como autoriza a 13.429, ainda assim, as provas existentes nos autos demonstram que as atividades eram meio. É incontroverso que a autora ofertava crédito pré-aprovado aos clientes, mas não tinha autonomia para alterar taxas, valores, juros, número de parcelas, não lidava com o numerário, enfim. O que a gente reitera aqui é essa questão que, com a entrada em vigor da 13.429, no ano passado, não haveria mais que se falar na questão da ilegalidade, estando superada a questão da súmula 331 e também a súmula 49 aqui do nosso regional. Então, é isso que eu tinha para falar. Obrigada. Muito obrigado, doutora relatora. Pois não, presidente. Primeiramente, eu afasto a aplicação da Lei 13.429, porque o contrato vigorou anterior à aplicação da lei. O contrato se extinguiu em janeiro de 2017. Então, não há que se falar em retroatividade da lei. Uhum. Por outro lado, quanto à função propriamente dita, inclusive consta do termo de audiência que as funções dele... ele se ativava na operação, promoção, comercialização de produtos e serviços do Banco Triângulo. Ele oferecia crédito, certo tribanco, então as atribuições dele estavam incluídas na atividade fim do Banco Triângulo, constituindo uma forma moderna de execução da atividade econômica do próprio banco. Então, por este motivo, estou reconhecendo o vínculo de emprego com o Banco Triângulo e determinando o retorno para exame do mérito. Bom, mantido o voto pela eminente relatora, o processo está sendo redistribuído para mim mesa, né? A matéria já é conhecida nossa, embora, como bem lembrou aqui a
nossa ilustre representante do Ministério Público, o Supremo está julgando isso, possivelmente, nessa hora, né? Mas, até que venha lá o julgamento, eu estou de acordo com a relatora, desembargador Fernando. Também de acordo. Doutor, então, proclamo que prevalece o voto da eminente relatora à unanimidade, viu? Tá, joia. Muito obrigada pela atenção. Prazer Boa em tarde. vê-la. Um abraço grande. O advogado que chegou é daqueles adiados? Não? Doutora Sabrina? Ah, pois não. Então vamos chamá-lo. Nome do advogado qual é? Doutor o quê? Juscelino. Juscelino. Processo de relatoria da juíza convocada Sabrina, número 11.572.42.40 da pauta. Escrito advogado Juscelino Teixeira Barbosa Filho, 20, número 40 da pauta. Relatora, por seu voto. 11.572? Não. HN, 11.572. HNK? Estou olhando aqui. Conheço do recurso ordinário interposto pela ré, HNK, rejeito a preliminar de nulidade da sentença suscitada e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para restringir o deferimento do adicional de periculosidade e reflexos ao período compreendido entre 14/10/2014 a 16/12/2014, mantido o valor da condenação, eis que ainda compatível. É o meu voto, presidente. Obrigado, doutor Juscelino. Senhor presidente, os relatores, é pessoa de quem a todos saúdo. No caso vertente, falando pelo reclamante recorrido, vou me ater ao ponto da proposta de voto da luz relatora que restringe o adicional de periculosidade. No caso em questão, a reclamada alega na defesa ter sido filiada à ABIR e que a ABIR teve uma liminar deferida pela 20ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, suspendendo os efeitos da regulamentação do adicional de periculosidade pela condução de motocicleta. Mas a questão de fundo aqui no processo é que não há prova, conforme bem justificou o meritíssimo juiz de piso, da reclamada fazer parte da ABIR, ser associada da ABIR. Então, seria com esse fundamento que não haveria que se falar na limitação. Então, o que se pede é que seja mantida a sentença de piso, ousando divergir com a devida vênia da proposta de voto da ilustre relatora. No mais, a proposta de voto acompanha, agrada o reclamante nos seus anseios. Obrigado, doutor. A relatora, no ponto peculiar da sustentação. Estou aplicando, presidente, exatamente essa medida e estou deferindo, eu restringi ao período de vigência da portaria 1565. Então, aí é... Mantido o voto pela relatora, Mantém. desembargador Fernando. Senhor presidente, eu estou de acordo, exceto com relação aos honorários de periculosidade, que eu reduzo de R$ 2.000 para R$ 1.300. O resto, inteiramente de acordo. Eu peço, venha a Vossa Excelência, acompanhe a relatora. Está vencido parcialmente o eminente desembargador Fernando no que toca à redução dos honorários periciais. E assim se decide, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bem vê-lo. Paulo, tem mais advogado presente? Tem mais ninguém presente. Então, vamos seguindo aqui a minha... Se chegar mais algum advogado, aqueles que não respondem, tudo bem. Se não chegar... Então, vamos lá. Vamos seguir. Os meus só onde tem divergência. É. Não, pode continuar da Sabrina, onde tem divergência. Só onde tem divergência. Passar pelas divergências. Não, a da Sabrina tem mais alguma divergência? Na sala dela? Porque se a sala dela... Tem essa da Fenelon e do doutor Fernando. Fala o número do processo. 100.2592, número 3 da pauta. 100.2592, 100.25. A minha divergência é a mesma anterior, é só isso, honorários. Então, foi vencido o desembargador Fernando. Ah, sim. Eu li errado. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui eu acompanhei o laudo pericial. Ele não reconheceu Você quer a divergência da Fenelon. Não estou. Não. Não, estou retirando. Relator.
Então fica com a relatora e fica vencido parcialmente o desembargador Fernando, só quando a redução dos honorários periciais. Né? Qual é o próximo? De divergência. Processo. Número 5 da pauta, 144-34. Tá. Eu vou consultar a desembargadora Sabrina, porque... Aqui eu viu até aí, olhei, né? presidente. Questão da deserção, né? Problema que a lei fala o depósito recursal. A súmula 128, ela prevê quando há condenação solidária e dispensa o depósito recursal, mas aqui é custas. Sim. Então, eu não acompanho, não. Mas as custas foram pagas por alguém? Foram. As Paga custas pela não Azul. pagam. Foi paga pela Azul. Não, Pela Azul. as custas são únicas. E não pediu exclusão da lide. Isso, as custas independem da exclusão. Se o estranho for lá e pagar as custas, então paga. Eu me baseei nessa súmula 128, que Mas aí é prevê por depósito. o depósito recursal. Eu tinha acompanhado de início achando que era depósito recursal também e que a Azul teria pedido a exclusão. Agora, Não pediu, não. as custas... Ela foi condenada subsidiariamente. São pagas uma vez só por quem quer que seja. Bom. Se o reclamante pagar, está resolvido. Bom, então superada a deserção, me parece que vai ser superada Então, a deserção. vou retirar de pauta. Vai ter que retirar. Tá? Retirar de pauta pela eminente relatora. Tá? Então, fica superada a deserção. Isso. Espera-se a questão do conhecimento. Pode seguir. Eu estou olhando aqui. Não, aqui o resto está tudo de acordo. Não, de acordo precisa falar, que a gente no final fala. De acordo. Tá? O 7 já foi adaptado aí? Já adaptado. O 8, o 8, 9, 10, 11, todos estão de acordo, até o 18. Pulamos para o 19 agora. Processo número 10.480.91, 19 da pauta. Aqui tem uma divergência... Do doutor Fernando. Fernando, porque não era uma constante esse horário dele, por isso é que eu não dei o dano existencial. Ele realmente, de vez em quando, ele trabalhava de 14 ou 15 horas até 1 ou 2 horas da manhã, ou até às 6 da manhã. Como não era uma constante, ele já está recebendo hora extra, aí eu não dei dano existencial, não. Aí fica por Aqui conta do senhor. eu estou acompanhando a relatora, já tenho voto. Acompanhando a relatora. Eu fico vencido nesse tópico. Vencido do Fernando só. Isso. Para o 20 é divergência de fundamentos, né, da doutora Fenelon. Então, doutor, qual é o nome do senhor? Marcílio Souza Vieira. É um deles. Doutor, o processo do senhor é de relatoria da desembargadora Cristiane, que está doente, não pode comparecer à sessão. Todos os advogados estavam aí, nós já adiamos para a próxima sessão. Estávamos aguardando os 5 advogados que não chegaram ainda, por isso nós não falamos nada, para dar ciência ao senhor, tá? Que está sendo adiado para as 9 da manhã, na próxima quinta-feira. Vossa Excelência fica ciente e intimado, ok? Tá bom? Ela está doente, não pode ser votado o processo dela hoje. Tá bom? Obrigado. Pode ir agora, é o 20 agora, né? Agora o 20. Processo 10.740.91, número 20 da pauta. Divergência de fundamentos da doutora Fenelon. De acordo com a relatora. Eu também estou de acordo, no 20. Agora pula para o 24? Não, não está 24. Está do outro lado. É o doutor Fernando. Ele reduz 24. os honorários. Processo 11.026.68, número 24 da pauta. Fica vencido que eu estou com a relatora. Isso aqui era a mesma divergência. Pode ir. 25. Pois é o 30. Não, tem o 25. É competência, né, daqueles reflexos na previdência complementar. Mas ela fica sempre vencida. E também na prescrição à promoção. Ela fica vencida. Aí eu estou de acordo. Ela fica vencida. Agora o 26. 26 da pauta, 11.114.53. Doutor Fernando, dos Vai ficar honorários. vencido, Mesma com a coisa. relatora.
Desculpa, tá, Fernando, eu estou falando isso direto para só agilizar. Não, tudo bem. Eu só 29. coloco para manter a coerência. Não, porque 29. Eu sei disso. 29, é um AP. Processo 11.223.19, 29 da pauta. Estou com a relatora. Está vencido o Fernando, então, né? Qual que é? 11? Não, aqui de acordo com o relator, 29. Não? Então tá unânime. Acho que não tem divergência da sua, não. É unânime. Não tem, não. Era só anotação. Tá unânime esse aí. 30 agora, né? Agora que eu vou acompanhar. Número 11.236.77, número 30 da pauta. Aqui há uma divergência da doutora Cristiane, que é redistribuído para mim. Eu estou encampando. Mas quem decide é o doutor Fernando. É esse eu vou retirar de eu tenho pauta. divergência também, né? É aquele dos Correios? Correios, que eu vou aquela retirar de migração de pauta planos. para Vai fazer. retirar de pauta a desembargadora. Eu vou aderir. Desembargadora. Vou ter 4, tá? Eu gosto de falar. Então está retirado de Desembargadora pauta, tá? Sabrina. Isso. Isso. Desembargadora Sabrina está retirando. Vai falando, quem sabe Vou pega. falar, claro. E o resto é de acordo. Aí vai para o 36, não é isso? Anotação. Qual? 36? 36, é o 11.409. Trata-se de sumário. Sugere-se apenas a verificação de alteração de classe processual no sistema percentual. Quanto ao voto, de acordo. É só você dar uma olhadinha, tá? Tá. 37. Não tem nada aqui para mim, não. Não tem nada. Não tem nada. 38 de acordo. 39 de acordo. 42. Número 11.684, 41, 42 da pauta. Testemunha mentirosa falou que o reclamante trabalhava 24 horas. Eita, sem intervalo para comer, sem nada. Eu já tive um processo... Durante 4 semanas, hein? Não é um dia só, não. Durante 4 semanas. Eu tive um processo quando era juiz de primeiro grau, né? O sujeito botou o horário de trabalho das 4 da manhã de um dia às 5 do dia seguinte. Nossa, 25 horas. Eu falei, tá bom. Ninguém pode com esse Que povo, acordo, não. Então, está encerrado, falei, está encerrado o processo. De acordo com a relatora, vai. Oi. Doutora Sabrina, chegou um advogado, doutor, vamos chamar o processo do senhor. O senhor chegou aí agora, né? Pode chamar. Isso. Processo 11.570.45, número 39 da pauta, advogado inscrito Sérgio Fernando Pereira Tavares. 39 da pauta. Relatora com a palavra. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para excluir da condenação a determinação de pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados da reclamada. B. Acrescer à condenação o pagamento das diferenças salariais em face do pagamento do número de horas normais inferior a 220, por todo o período contratual imprescrito, conforme se apurar em liquidação de sentença, com reflexos em repousos e com estes em aviso prévio, gratificações natalinas, férias mais 1/3 e do conjunto no fundo de garantia com 40%. Conheço do recurso ordinário interposto pela segunda reclamada e, no mérito, nego-lhe provimento. É a minha proposta. Doutor, com a palavra, boa tarde. Boa tarde a todos. Apenas para aguardar a divergência, Excelência. Há divergência nesse processo? Estou de acordo. De acordo, doutor. Obrigado, doutor. boa tarde. Obrigado. Voltamos ao 42. 42, o senhor É está aquele da comigo? litigância de má-fé. Com a relatora. Da testemunha mentirosa. Não tem... está de acordo. E os demais de acordo. Todos os demais de acordo. Então, ficam votados os demais processos que não têm divergência da desembargadora Sabrina, todos unânimes. Voltamos, então, à sala do Paulo Roberto. Sou eu. Não, e eu. Sim, vamos.